Olá, para você que acompanhou o Jogo Aberto aqui no YouTube, a gente volta com o Band Placar em um oferecimento BandBet para falar um pouquinho mais da grande final do Campeonato Paulista. Na noite de hoje tem Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Palmeiras está buscando tetracampeonato e o Corinthians vai tentar fazer o que o Palmeiras já fez lá atrás com o próprio Corinthians, que foi impedir um tetracampeonato. O Corinthians tem a vantagem, Bernardo venceu, né, o jogo de ida por 1-0, só que algumas questões que a gente discute nessa equipe titular do Corinthians. Foram 5 jogadores que representaram os respectivos países na data FIFA. Quem está mais descansado é o Memphis, porque o jogo da Holanda contra a Espanha foi no dia 23, no último domingo. E aí os outros jogadores que tiveram partidas. Félix Torres treinou. Sim. O Romero teve um atraso por causa da questão da aeronave, que inclusive ele estava com o Richard Rios. Então ele não foi para o treino. O Rodrigo Garro começou treinando, mas aí ele sentiu dores no joelho direito. Então o Thales Magno acabou entrando na vaga dele. O José Martínez e o Carrilho também não participaram da atividade completa, porque eles ficaram muito tempo em campo na última terça-feira, não tinha condições, né? Claro. Mas, Bernardo, eu acho que assim, exceção ao Rodrigo Garro, que é um caso realmente que preocupa, porque ele tem uma dor crônica nesse joelho direito. Nos outros jogadores, se o Ramon Dias chegar no vestiário hoje e falar, e aí, vocês estão ok pro jogo, eles vão embora, porque é a primeira final com a camisa do Corinthians. Eu também concordo. O Né? Corinthians não ganha um título, Aline, desde 2019, quando foi campeão paulista na Neoquímica Arena, em cima do São Paulo. Sim. Com aquele gol do Wagner Love. Desde então, o Corinthians não conquista nenhum título, seja estadual, nacional, continental. Então, é evidente que alguns jogadores vão para o sacrifício no jogo de hoje contra o Palmeiras. A bola rola às 9h35 da noite com transmissão nas rádios Bandeirantes e Band News FM. A Aline, aliás, estará nessa na rádio Band Sim. News FM. Só para a gente falar mais sobre esse time do Corinthians, você traçou um raio-x perfeito em relação à equipe da casa, que venceu o Palmeiras por 1-0 com o gol do Yuri Alberto no jogo de ida. A grande dúvida do técnico Ramon Dias está no meio de campo, né? O Corinthians, ele encontrou no final do ano passado a melhor versão para o time titular, pelas mãos, claro, do técnico argentino, né? Com um losango no meio de campo. E é assim que o Corinthians teve os melhores resultados, à exceção do jogo do Allianz Parque. Mas quando o Corinthians ganhou jogos, foi com essa formação. Um Ranieri, esse vai para o jogo, não é dúvida. Carrilho, Garro centralizado e pelo lado esquerdo, o José Martínez. Se não jogam Carrilho e Martínez, por causa do desgaste proporcionado pela data FIFA, pode ser que o Ramon Dias coloque Alex Santana e Rian. Aí a gente verá um Corinthians com um perfil mais defensivo em relação à equipe que vinha disputando jogos pelo Campeonato Paulista. Houve uma particularidade no jogo de ida contra o Palmeiras. Garro não jogou. Sim. Não tinha a menor condição de jogo. Aliás, está jogando no sacrifício, com infiltração no E a joelho. questão do gramado pegou também para ele não entrar, né? Exatamente. Gramado sintético, então ele acabou sendo poupado barrado naquele jogo pelas condições físicas, né? Entrou o Romero. O Romero jogando pelo lado direito, com o Yuri Alberto centralizado e o Memphis Depay revivendo os tempos de início de carreira, jogando aberto pelo lado esquerdo. Lembrando que o Memphis Depay disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 14, quando era um garoto, como ponta esquerda pela seleção da Holanda. Então a gente vai ver um Corinthians em duas versões. Nesse pré-jogo, a gente analisa a possibilidade de jogar com o losango no meio de campo, com o Rodrigo Garro, e se o Garro não jogar, e é muito preocupante a situação dele, afinal de contas ele deixa o treino antes do final. Ontem, na última atividade antes do grande jogo de hoje, joga o Romero. Ah, mas o Romero vem de um desgaste muito grande, é verdade. Então a data FIFA acaba atrapalhando a grande final do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o Campeonato Paulista é o mais inchado dentre os estaduais disputados no Brasil, são 16 equipes, então é óbvio que vai faltar data, né? E lembrando que o Campeonato Brasileiro, claro, com acompanhamento aqui no Band Placar, tem início já no final de semana, né? O Corinthians vai até Salvador enfrentar o Bahia e o Palmeiras. As duas equipes jogam no domingo. O Palmeiras recebe o time do Botafogo, um grande jogo, né? Então, é o calendário já massacrando
né? E a data FIFA atrapalhando os técnicos antes dessa grande decisão. Falar rapidamente sobre o Palmeiras também, Vamos, né, também porque tem o retorno do Maurício, recuperado da lesão no ombro, que foi sofrida lá na primeira fase ainda do estadual, no clássico contra a equipe do São Paulo. O Richard Rios também não participou do treinamento de ontem, justamente por causa do motivo do Romero. Os dois estavam juntos, retornando, porque a equipe do Paraguai enfrentou a Colômbia nesta última terça-feira. E aí você acha que por esse desgaste do Richard Rios, ele também pode ser considerado uma dúvida ou também não? É final, vai para o jogo e assim mesmo? Eu acho que vai para o jogo, mesmo que estoure. Eu acho que vai acabar indo para o jogo. Porque ele é muito importante nesse meio-campo do Palmeiras, Sim. né? Assim como no da seleção da Colômbia, também jogando mais pelo lado direito, com o Emi Martínez, uruguaio, que não foi utilizado pelo Marcelo Bielsa na data FIFA. Então a gente deve ver esses dois jogadores atuando na contenção no meio de campo, com o Rafael Veiga um pouco mais à frente. E aí o Estevão, que não jogou pela seleção brasileira nessas duas partidas contra a Colômbia e a Argentina pelo lado direito, o Vitor Roque, que precisa mostrar mais serviço no comando do ataque. E aí sim, acho que essa vai ser a grande novidade do Abel Ferreira. A entrada do Maurício no lado esquerdo, no lugar do Facundo Torres, que até agora não mostrou a que veio com a camisa alviverde, né? Foi um bom jogador no Peñarol, foi vendido inclusive para o Orlando City dos Estados Unidos, custando 7 milhões de dólares, e revendido ao Palmeiras por um valor maior. Trata-se de um jogador que teve um desempenho ótimo no gigante uruguaio, mas ainda não mostrou um bom futebol na equipe alviverde. Se o Rios não jogar, o que eu acho mais improvável, o que o Abel pode fazer? Trazer o Veiga um pouco mais para trás, o Veiga já jogou nessa função, colocar o Maurício centralizado e aí sim jogar com o Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres pelo lado esquerdo. Vale lembrar que o Palmeiras precisa partir para cima. Dá para ganhar do Corinthians? É evidente que sim. Em 2018 houve a situação contrária. Sim. Né? O Corinthians perde o primeiro jogo na Neoquímica Arena por 1-0, gol do Borja, né? Todo mundo apontava o Palmeiras já como campeão em 2018. O que acontece? O Corinthians ganha no Allianz Parque por 1-0, leva a partida para os pênaltis e nas penalidades acaba se sagrando campeão. Então o Palmeiras precisa ganhar do Corinthians hoje. É bem verdade que o último jogo disputado na casa corintiana não é de boa recordação para o torcedor palmeirense. O Corinthians venceu por 2-0, aliás, uma partidaça do Rodrigo E a primeira Galo. vitória com o Ramon Dias em clássico, né? Exatamente. É o jogo que marca aquela arrancada do Corinthians para deixar a zona do rebaixamento e chegar à Libertadores, competição na qual o Corinthians já acabou sendo eliminado pelo Barcelona do segundo Castilho, né, Aline? Então, assim, eu prevejo um jogo com o Palmeiras tomando a iniciativa, mas a gente olha para o time do Corinthians e não consegue enxergar uma equipe totalmente reativa. Joga pelo empate, o Ramon Dias poderia ficar quietinho ali com o time dele, mas empurrado por 48 mil torcedores, é diferente. um jejum de títulos, 6 anos sem ganhar nada, acho muito difícil que o Corinthians fique plantado lá atrás. Vamos colocar na tela o QR Code da BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito e você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br. Aí você vai clicar aqui no botão Final Paulista, tá? E vai ter duas possibilidades de BandBet Multiplica que são combinadinhas com odds turbinadas para você que você só encontra na BandBet. A gente mostrou a opção que diz respeito à vitória do Corinthians no programa anterior. Nesse programa aqui, a gente vai falar sobre uma possibilidade que contempla o Palmeiras, né? Então, suponhamos que o Palmeiras ganhe o jogo com o Rafael Veiga anotando um gol, o seu retorno para cada real apostado vai ser de R$ 6,60. A concorrência para essa combinada, em média, está pagando 6. Ou seja, as melhores oportunidades do mercado nas combinadas BandBet estão em bandbet.bet.br. Você não perca essa possibilidade. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.